Agora, meio-dia, mais 9 minutinhos. Obrigada por nos acompanhar no horário bem especial do seu almoço, fazendo companhia para a gente, o que para nós é muito gratificante. Bom apetite a todo mundo. Tem gente que almoça um pouquinho mais tarde, tem gente que está acabando de acordar agora e já fica em sintonia com a TV Sudoeste. A gente agradece a todos vocês. E no nosso quadro de educação, que a gente adora conversar aqui com os professores, com a família Águia, como nós falamos sempre no programa, nós lembramos hoje que o Cursinho Águia acaba de abrir as matrículas para o Semi-Extensivo 2, preparatório ao Enem, que é bem importante a partir de agora, e aos vestibulares de verão, que daqui a pouquinho, quando a gente lembra, nós já estamos na metade do ano, né? Justamente na metade do ano. E os alunos de toda a região vão poder conhecer de perto todos os professores que vêm das mais diversas cidades para trabalhar todas as semanas aqui em Pato Branco e também no Águia de Francisco Beltrão. Inclusive, esse rapaz que a gente vai conversar agora, que eu acho que é um gaúcho, porque morava em Porto Alegre. Você é gaúcho mesmo? Tudo bem? Tudo bom, Daniel? Bom dia. Bom dia. É o professor Daniel, professor de História do curso e Colégio Águia das cidades de Pato Branco e Beltrão. E o professor justamente veio de Porto Alegre para o Paraná. Atualmente ele mora em Foz do Iguaçu e vem todas as semanas. Essa dinâmica, essa logística eu acho tão importante. Ele vem todas as semanas de Foz para trabalhar com a galera do Terceirão e do Cursinho Águia. Justamente falar de história. Então, você é gaúcho, nascido nos Pampas ou só morou por lá, Daniel? Graças a Deus, nascido em Porto Alegre. Vim ao Paraná já há muitos anos, né? Mas o sotaque fica sempre um pouquinho. Sempre, né? Fica, né? A querência não sai da gente. Tu viste, tu foste. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória, dessa tua experiência em história. E justamente nesse momento agora, onde se intensifica mais esse foco justamente para o Enem, que é cobrado muito, né? A matéria de história é muito forte no Enem. Perfeitamente, são 45 questões da parte de ciências humanas. 45? 45 questões. E dentro desse conjunto de questões, são cobrados conteúdos de história, conteúdos de geografia, de filosofia, de sociologia, de história da arte. E o aluno tem que estar preparado, né, para enfrentar essa cobrança que a prova do Enem, que hoje é o maior concurso vestibular que a gente tem no Brasil, um dos maiores do mundo, né, em número de alunos. Diga-se de passagem, né? Bastante concorrido, né? Acredito que esse ano a gente supere 8 milhões de candidatos inscritos. Uhum. É bastante gente. E como que você lida? Qual é a forma que é passada essa mensagem, a história, o conteúdo com essa galera toda? Justamente porque todos os alunos, cada um vem com um próprio conceito, né? Com uma dinâmica diferente, através da sua personalidade, como que eles absorvem, como que você consegue passar esses conteúdos todos? Eu acho que a nossa principal preocupação e o principal objetivo em relação ao nosso aluno é trazer a história para a vida cotidiana dele, para ele entender que a história não faz parte apenas do passado, que ela não está confinada, restrita a museus, representa coisa velha, que não tem mais utilidade. Entendi. E sim trazer a história para a vida cotidiana, para a vida real, para a vida atual, mostrando que essa vida que o nosso aluno tem, ela é composta de elementos históricos que acabaram formando tudo aquilo que ele acredita, os valores que ele tem, né, morais, éticos, econômicos, políticos, sociais, que é basicamente aquilo que compõe a história social, a história da vida cotidiana que a gente tem no nosso dia a dia. Ou seja, trazer a história do passado para o presente. Sim. E mostrar que o nosso presente é fruto daquilo que aconteceu dentro da história. Eu já estou falando igual às pessoas de idade. Assim, na minha época, a gente lembra que história a gente decorava muito, era aquela coisa mais maçante, até chato, porque eram muitas datas, muitos nomes, e era difícil para registrar, para decodificar isso. Hoje você tem toda uma outra linguagem, uma outra forma de passar essa mensagem. Como você falou, atualizando aos fatos de hoje, né? Sim, perfeitamente, porque a gente tem vários recursos pedagógicos novos, a questão da parte informática, que hoje já foi que é uma super introduzida, ferramenta, né? Sim, com certeza, já foi introduzida, né, de maneira positiva na educação. E outro detalhe, a história não é cobrada mais de forma
né, como tu Sim, mesmo disse, né, da forma de decoreba, né, nome, data, fato, nome, data, fato. Sim. Isso aí já inclusive não aparece em questões de vestibulares pelo Brasil afora. O que o aluno tem que entender hoje é o contexto histórico, por que as mudanças acontecem, por que algumas coisas continuam existindo e por que algumas coisas se transformam e acabam desaparecendo. Perfeito. Se ele conseguir perceber que a história é fruto da própria ação humana sobre o tempo, ele vai conseguir entender essa nova visão que a gente tem sobre a história. Inclusive, o que nos toca muito e mexe e nos sensibiliza bastante, por exemplo, esse momento da Europa, essa fase migratória, né, onde a gente se depara com cenas, né, que se você vê uma criança morta nos braços de um policial, pessoas frente a uma cerca, pessoas morrendo afogadas. Este momento também, isso é passado para o aluno. Essas questões podem acontecer dentro de uma prova do Enem. Perfeitamente. Com força. Com certeza esse tema é um dos temas mais vai ser um dos temas mais cobrados esse ano, né? A crise dos refugiados, que a gente vê, né, pela mídia praticamente todos os dias sendo noticiado, que é um grande problema humanitário que a gente está vivendo nesse século XXI. Países do Oriente Médio, países do continente africano totalmente desestruturados por problemas sérios, né, de guerras civis, perseguições religiosas, fazendo com que uma grande leva de humanos se desloque dessas regiões de origem para o continente europeu, tentando uma nova sorte, né, tentando reconstruir suas vidas. Mas a gente tem que perceber dentro da história que esses movimentos, eles quase que permanentemente acontecem. O ser humano está quase que ao longo de toda a história, permanentemente em movimento. Sim. Né? Tu tem o migrante econômico que tenta a sorte saindo do seu país de origem para ir para um outro país para buscar uma melhor condição de vida. Tu tem a condição do chamado refugiado, né, que se obriga a sair do seu país de origem por questões de violência de todas as naturezas para tentar a sorte num outro país. E quando o aluno percebe, né, que isso é um movimento constante dentro da história, ele vai entender, né, como a humanidade realmente, né, se forma, como a humanidade se organiza, né, e começa, na maioria das vezes, da estaca zero e acaba formando uma nova condição social, uma nova condição econômica no país onde esse refugiado vai ser acolhido. E através desses conteúdos, ele acaba absorvendo, ele tem consciência disso, desse momento histórico e mundial, e eles te questionam, por exemplo, assim, professor, você acha que isso vai dar em quê? Isso tem solução? Qual é a saída? Existe essa compreensão, essa inquietude com relação a isso? Perfeitamente. O aluno... Porque você trabalha com jovens de 15, 16, 17, até 17 anos. Com certeza. Né? Até um pouco mais, né, no pré-vestibular. Que estão em ebulição, aquela cabeça muito... Hormônios a mil. Total. Né? Mas a curiosidade do aluno é que faz com que as aulas de história se tornem mais agradáveis, sempre. Né? Então, a interatividade, né, professor-aluno, aluno-professor, faz com que eu aprenda com eles e eu consiga passar um pouco da experiência, um pouco dos anos de janela, observando, né, o mundo que a gente já tem. E graças a esse questionamento que os alunos fazem, é que as aulas de história se tornam mais divertidas, se tornam mais agradáveis e o aluno consegue captar melhor a essência daquilo, né, que o conteúdo cobra dele em vestibular, cobra dele nas provas em geral. E você percebe, neste momento, assim, os que se destacam, por exemplo, tem aqueles que são mais revolucionários, que têm uma tendência para querer mudar o mundo, que são mais questionadores, mais incisivos. Tem esses que se destacam nesse momento, assim? Perfeitamente, porque o aluno que gosta das ciências humanas, ele já tem uma tendência natural a ser revolucionário, a questionar tudo aquilo que faz parte do seu mundo cotidiano. E ele busca as raízes na história para tentar trazer algum elemento novo para mudar essa sociedade que ele vive. Então, eu acho que o nosso papel é exatamente mostrar para ele que é sempre possível a mudança. Senão o mundo seria muito sem graça. Né? Com certeza. E você era assim na adolescência? Você sempre buscou esses questionamentos? Perfeitamente. Por isso você optou pela história? Você Perfeitamente. Questionava tudo. Um gaúcho inquieto. Tanto é que eu não me segurei dentro do Rio Grande do Sul, tive que ir para o Paraná. E como que é essa tua rotina de sair de Foz, de fazer toda essa parte, vindo semanalmente para cá? Como que você administra Eu faço isso? um giro, né, pela região oeste e sudoeste. Você é professor também no oeste? Sim, em Foz do Iguaçu, Cascavel, Pato Branco, Beltrão, às vezes em Toledo. Eu faço um giro de mais ou menos uns 1.000 quilômetros por semana.
E dá conta e com esse pique, assim, hoje, por exemplo, você tem aula? Sim, hoje à Agora tarde você aqui em fica Pato à Branco tarde. e à noite em Francisco Beltrão. E aí retorna? E retorno a Foz. No final. Né? Amanhã já estou em Foz de novo. É uma maratona. Mas isso as coisas boas, esse é o prazer da vida, né? É um Você prazer, gostar do que faz. Eu gosto de dar aula e gosto muito de viajar também. E dá conta, e gosta muito de viajar, De e viajar. curte a viagem ainda. Perfeitamente. O que a gente quer reforçar neste momento é justamente, de repente até, Daniel, você pode convocar os alunos com relação a essas matrículas já do semi-extensivo, da importância dessa preparação agora para o Enem, né? De focar mais, de direcionar mais nesse momento para o Enem e para os vestibulares de verão, né? Convocar os alunos, porque agora a gente inicia o segundo semestre, que é a reta final da preparação para a maioria dos vestibulares realmente concorridos que a gente tem, né, pelo Brasil afora. Federal Paraná, o UEM, o UEL, o EPG, Federal Rio Grande do Sul, Federal Santa Catarina, os vestibulares de São Paulo, o próprio Enem, que vai ser na primeira semana de novembro. Então, eu já deixo o meu convite, né, para que os alunos deem uma passadinha lá no Cursinho AG, para que eles conheçam um pouco mais do nosso trabalho, da nossa equipe, do material que a gente tem, que eu garanto é um material de primeira qualidade e o ambiente lá é muito agradável. Para você que quer realmente aprender, quer estudar e quer se dar bem no vestibular, dá uma passadinha no Águia que vale a pena. Prova disso, nessa trajetória de 20 anos do Águia, todas essas aprovações, nós inclusive no finalzinho do ano, né, Rogério, entrevistamos muitos aprovados em medicina e normalmente você observa a idealização de um sonho, por exemplo, o meu foco é medicina, eu quero me preparar para isso, qual é a faculdade que eu quero cursar? E existe essa extensão da vontade do aluno, você observa isso? A gente tenta dar um feedback, né, para os alunos se direcionarem profissionalmente, às vezes eles estão em dúvida, né, que carreira seguir, mas é sempre um prazer muito grande, por exemplo, para nós professores, encontrar ex-alunos que passaram no vestibular, que estudaram com a gente, fizeram a faculdade, estão felizes na sua profissão, constituíram famílias, às vezes trazem os filhos e é fantástico você ver que o trabalho rendeu, né, frutificou. E eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né, quando a gente entra para a área da educação, né, levar um pouco do conhecimento para que essas pessoas, esses nossos alunos, né, tenham uma vida melhor. Com relação à matéria História, é fundamental a participação do aluno em sala de aula, mas ele pode aprofundar esse seu conhecimento, esse seu interesse em casa, por exemplo, nesses horários, de que forma? Através da internet, eles têm à disposição hoje vários sites especializados na área de História, que podem fazer com que ele aprofunde algum tema, né, que ele gostou de ver em sala de aula. Os próprios livros didáticos, as apostilas hoje são excelentes, né, porque é um material gráfico de excelente qualidade, super colorido, com muitos mapas, gráficos, tabelas, todo tipo de dado, né, à disposição para que o aluno realmente aprofunde, né, esse conhecimento e tenha acesso a ele de uma maneira mais agradável. Isso que é importante, né, atrair a atenção do aluno, fazendo materiais de boa qualidade. Perfeito. Um professor que é um exemplo, que ama a matéria, o seu trabalho, a sua profissão, esse contato todo de poder contribuir com o conhecimento do aluno. A gente agradece demais, desejamos excelente aula.